Senhor, esse menino... Eu o conheço. A voz trêmula da empregada ecoou pelo corredor silencioso da mansão, quebrando a serenidade da tarde de domingo. Antes de começar, comente de onde está nos assistindo. Nós adoramos saber. O empresário Ricardo Almeida virou-se bruscamente, assustado com o tom de desespero daquela mulher que trabalhava em sua casa há apenas 3 semanas. Ela estava parada diante do quadro antigo na sala de estar, com as mãos sobre a boca e os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Marina, o que foi? Está passando mal? Ricardo aproximou-se preocupado. A empregada, uma mulher magra e de olhar cansado, apontou para o retrato com o dedo trêmulo. Esse menino do quadro, eu cresci com ele. Vivemos juntos no orfanato São João Batista, até ele completar 15 anos. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar pareceu faltar em seus pulmões. Aquele retrato era de seu filho adotivo, Gabriel, que havia morrido afogado há 10 anos. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Isso é impossível, murmurou ele, a voz falhando. Esse menino... Esse é meu filho. Ele morreu há 1 década. Marina balançou a cabeça com veemência, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Não, senhor. Ele não morreu. Eu o vi há 6 meses. Ele estava trabalhando em uma oficina mecânica no bairro São José. Eu o reconheci na hora. Ele tem uma cicatriz no supercílio esquerdo, bem aqui. Ela tocou a própria sobrancelha. E uma marca de queimadura no braço direito que ele ganhou quando tinha 8 anos, quando derrubou água quente na cozinha do orfanato. Ricardo cambaleou até a poltrona mais próxima e sentou-se pesadamente. Gabriel. Seu filho. Vivo? Como era possível? Ele lembrava-se perfeitamente daquele dia terrível. A polícia batendo à porta, o rosto sério dos investigadores, as roupas encontradas na praia, o atestado de óbito presumido. 10 anos de luto, 10 anos de culpa, 10 anos de perguntas sem respostas. Por favor, sente-se e me conte tudo, pediu Ricardo, tentando controlar a voz. Marina limpou as lágrimas com as costas das mãos e sentou-se na beirada do sofá, ainda tremendo. Senhor, eu não sei como começar. Quando vi o anúncio do emprego e vim trabalhar aqui, jamais imaginei que encontraria ele. Ricardo levantou-se e foi até o bar servindo 2 copos de água. Entregou um para Marina e bebeu o seu de um gole só. Me conte sobre o orfanato. Como vocês se conheceram? Marina respirou fundo, organizando as memórias. Eu cheguei ao orfanato São João Batista quando tinha 8 anos. Minha mãe havia morrido e não tínhamos ninguém. Gabriel já estava lá. Ele tinha 7 anos na época. Era um menino quieto, tímido, mas muito bondoso. Ele me protegeu desde o primeiro dia, continuou Marina, a voz embargada. As crianças maiores mexiam comigo, porque eu era franzina e assustada. Gabriel sempre se colocava na frente, mesmo sendo menor que os outros. Viramos melhores amigos. Ele dizia que um dia seria adotado por uma família rica e boa, que teria uma casa grande com jardim e que nunca mais sentiria fome ou frio. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele e a esposa Clarice haviam adotado Gabriel quando o menino tinha 9 anos. Lembrava-se do olhar assustado e esperançoso do garoto quando o conheceram pela primeira vez. O que aconteceu quando ele foi adotado? Marina sorriu tristemente. Foi o dia mais feliz e mais triste da minha vida. Feliz porque meu melhor amigo realizaria seu sonho. Triste porque eu ficaria sozinha. Ele prometeu que nunca me esqueceria. Disse que quando crescesse, voltaria para me buscar. Mas ele nunca voltou? Perguntou Ricardo. Não, respondeu Marina. Eu fui adotada 2 anos depois por uma família humilde, mas boa. Perdi contato com o orfanato. Cresci, casei e tive uma filha. A vida seguiu, mas eu nunca esqueci Gabriel. Às vezes pensava nele e me perguntava se estava feliz, se tinha conseguido realizar seus sonhos. Ricardo caminhou até o quadro e ficou observando o rosto sereno do menino. O retrato havia sido pintado logo após a adoção, quando Gabriel tinha 10 anos. O artista capturou perfeitamente seus olhos castanhos e profundos, o sorriso tímido, a postura de quem ainda não acreditava completamente na própria sorte. Me conte sobre quando você o viu há 6 meses. Marina levantou-se e ficou ao lado dele olhando para o quadro. Eu estava voltando da casa da minha irmã de ônibus. Passamos por uma oficina mecânica e vi um homem de macacão azul consertando um carro.
Algo em mim reconheceu aquele rosto imediatamente. Eu pedi ao motorista para parar, desci correndo e fui até lá. Ele estava de costas, mas quando se virou eu tive certeza absoluta. Era Gabriel, mais velho, com barba, mais magro, mas eram os mesmos olhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado. E a cicatriz na sobrancelha, senhor. Era impossível não reconhecer. Ricardo sentiu as mãos gelarem. E o que aconteceu? Você falou com ele. Marina balançou a cabeça decepcionada consigo mesma. Eu quis falar, mas fiquei paralisada. Tinha tanta coisa para dizer, tantas perguntas. Mas antes que eu conseguisse me aproximar, ele entrou em uma caminhonete e foi embora. Corri atrás, mas ele já tinha virado à esquina. Voltei à oficina e perguntei sobre ele. O dono disse que era um funcionário temporário, que tinha trabalhado ali apenas algumas semanas e depois pediu demissão sem dar muitas explicações. Você tem certeza de que era ele? Ricardo perguntou, ainda tentando processar tudo aquilo. Marina olhou diretamente nos olhos dele. Senhor, eu cresci ao lado desse menino por 7 anos. Eu sei cada detalhe do rosto dele, cada maneirismo. Era Gabriel, eu apostaria minha vida nisso. O silêncio pesado tomou conta da sala. Ricardo voltou a sentar-se, a mente girando em 1000 direções diferentes. Se Gabriel estava vivo, onde ele estivera todos esses anos? Por que não voltou para casa? O que realmente aconteceu naquele dia na praia? E mais importante, por que todos acreditaram que ele havia morrido? Marina, disse Ricardo com voz firme, tomando uma decisão. Eu preciso saber a verdade. Você se lembra do nome da oficina? Ela assentiu. Oficina Mecânica Rodrigues, na Avenida Central, altura do número 2500. Eu fui lá 3 vezes depois, mas nunca mais o vi. Ricardo levantou-se e caminhou até o escritório, voltando com um tablet. Começou a pesquisar informações sobre a oficina, anotando endereços e números de telefone. Amanhã mesmo vou até lá. Preciso encontrar qualquer pista sobre onde ele está. Marina hesitou antes de falar. Senhor, posso perguntar algo? O que aconteceu com Gabriel? Por que todos acham que ele morreu? Ricardo fechou os olhos. As memórias dolorosas voltando como uma avalanche. Há 10 anos, Gabriel tinha 15 anos. Era um adolescente quieto, estudioso. Um pouco fechado, mas aparentemente feliz. Um dia ele saiu para a praia com alguns colegas da escola. Quando a noite chegou, ele não voltou. A polícia foi chamada. Encontraram as roupas dele na areia, próximas a uma área perigosa, conhecida por correntes fortes. Testemunhas disseram que viram um garoto entrando no mar sozinho, pouco antes do anoitecer. Buscas foram feitas por dias. Mergulhadores, helicópteros, equipes de resgate. Nada. Nenhum corpo foi encontrado. Depois de semanas, a polícia concluiu que ele havia se afogado e que o corpo fora levado pela correnteza. Marina escutava com atenção, os olhos marejados. E a família aceitou isso? Acreditou que ele tinha morrido? Ricardo suspirou pesadamente. Minha esposa Clarice nunca aceitou completamente. Ela insistia que algo estava errado, que Gabriel não entraria no mar sozinho daquele jeito. Mas as evidências pareciam claras. Os amigos confirmaram que ele estava estranho naquele dia, quieto, distante. A polícia sugeriu que poderia ter sido suicídio. Não, Marina exclamou com veemência. Gabriel não faria isso. Ele tinha planos, sonhos. Ele sempre dizia que queria ajudar outras crianças do orfanato quando crescesse, que queria fazer diferença no mundo. Ricardo olhou para ela com gratidão. Clarice dizia a mesma coisa. Mas com o tempo, a dor foi tão grande que ela parou de questionar. Simplesmente aceitou a versão oficial, porque era mais fácil do que viver na incerteza. Ela morreu 3 anos depois. Câncer. Eu sempre achei que foi a tristeza que a matou. A empregada limpou as lágrimas. Sinto muito, senhor. Não sabia que ele tinha passado por tanto sofrimento aqui também. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim bem cuidado lá fora. Sabe, Marina, depois que Gabriel desapareceu, eu revirei cada pedra tentando entender o que aconteceu. Contratei investigadores particulares. Revisei todos os depoimentos. Procurei por inconsistências, mas tudo parecia se encaixar perfeitamente. Perfeitamente demais. Ele virou-se para ela. Houve algo que sempre me incomodou. Gabriel não sabia nadar bem. Ele tinha medo de água profunda desde pequeno. Por que ele entraria no mar? Sozinho, justamente em uma área perigosa?
Marina franziu a testa pensativa. Isso realmente não faz sentido. No orfanato, ele evitava até a piscina inflável que montavam no verão. Ricardo voltou a sentar-se, agora com uma determinação renovada nos olhos. Marina, eu preciso da sua ajuda. Você é a única pessoa que o viu recentemente, que pode confirmar que ele está vivo. Amanhã cedo, vamos juntos até essa oficina. Vamos encontrar qualquer informação sobre para onde ele foi. Ela concordou prontamente. Farei tudo o que puder para ajudar, senhor. Gabriel foi como um irmão para mim. Se ele está vivo e escondido, deve haver um motivo muito forte. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Deitado na cama vazia, no quarto que um dia dividira com Clarice, sua mente voltava repetidamente àqueles últimos meses antes do desaparecimento de Gabriel. O garoto havia mudado. Ficara mais calado, mais retraído. Passava horas trancado no quarto. Ricardo sempre atribuiu aquilo à adolescência normal, aos desafios de crescer. Mas e se houvesse algo mais? Ele lembrou-se de um detalhe que não havia pensado em anos. Cerca de um mês antes do desaparecimento, Gabriel começara a ter pesadelos. Clarice o encontrava suando frio, assustado, mas o garoto nunca quis contar sobre o que sonhava. Dizia apenas que eram coisas ruins e pedia para deixar a luz do corredor acesa. E havia outra coisa. Luiz Cardoso, o segundo marido de Clarice. Ele entrara na vida deles 2 anos após a adoção de Gabriel. Ricardo e Clarice haviam se divorciado quando o menino tinha 11 anos. O divórcio foi amigável e Ricardo sempre manteve contato próximo com o filho. Mas depois que Clarice se casou com Luiz, as coisas mudaram. As visitas de Gabriel começaram a ficar mais espaçadas. O menino sempre tinha desculpas. Muito dever de casa, estava cansado, não se sentia bem. Ricardo nunca pressionou, respeitando o espaço do adolescente. Mas agora, deitado no escuro, ele se perguntava se deveria ter insistido mais, questionado mais, percebido os sinais. Luiz Cardoso era um homem de negócios bem-sucedido, charmoso, educado. Todos o viam como um bom partido para Clarice. Mas havia algo nele que sempre incomodou Ricardo, algo que ele nunca conseguiu definir. Um olhar frio demais, um sorriso calculado demais. Na época, Ricardo atribuiu aquilo a ciúmes naturais, a dificuldade de ver a ex-esposa com outro homem. Ele pegou o celular e começou a pesquisar. Luiz Cardoso havia morrido há 4 anos, vítima de um infarto fulminante. Ricardo leu a notícia com sentimentos contraditórios. Depois da morte de Clarice, ele e Luiz praticamente não se falaram mais. O padrasto de Gabriel compareceu ao funeral, apresentou condolências formais e desapareceu. Quando o sol começou a nascer, Ricardo já estava de pé, tomando café forte e ansioso. Marina chegou pontualmente às 7 da manhã, vestida com roupas simples, mas arrumadas. Percebendo que ela não tinha carro, Ricardo ofereceu carona. Vamos no meu carro. Você pode me mostrar o caminho. Durante o trajeto pela cidade, Marina contou mais histórias do orfanato. Gabriel era muito inteligente, sabe? Ele aprendia tudo rápido. Adorava ler. Tinha um livro favorito sobre astronomia que lia dezenas de vezes. Sonhava em ser cientista. Ricardo sorriu tristemente. Ele manteve esse amor pela ciência. Tirava notas excelentes em física e matemática. Estava até pensando em prestar vestibular para engenharia. Chegaram à oficina mecânica Rodrigues por volta das 8 horas. Era um estabelecimento modesto, com 3 boxes e alguns carros estacionados na frente. Um homem de meia-idade, de macacão sujo de graxa, os recebeu. Bom dia. Em que posso ajudar? Ricardo assumiu a frente. Bom dia. Estamos procurando informações sobre um rapaz que trabalhou aqui há alguns meses. Moreno, cerca de 1,75 m, com uma cicatriz na sobrancelha esquerda. O mecânico coçou a cabeça, pensativo. Ah, sim. O Gabriel. Rapaz quieto, trabalhador. Ficou aqui umas 6 semanas. O coração de Ricardo disparou ao ouvir o nome. Gabriel. Ele disse o sobrenome? O mecânico balançou a cabeça. Não, só Gabriel mesmo. Ele não falava muito sobre si. Apareceu aqui pedindo trabalho. Disse que tinha experiência com mecânica. Era bom no que fazia, mas tinha algo nele. Sei lá, parecia estar sempre olhando por cima do ombro, sabe? Como se estivesse com medo de algo. Marina deu um passo à frente. O senhor sabe para onde ele foi quando saiu daqui? O mecânico pensou por um momento. Olha, ele não disse muito. Só que ia viajar para o interior. Começar de novo em outro lugar.
Mas lembro que ele mencionou uma cidade pequena. Acho que era Santa Helena ou Santa Rita, algo assim. Disse que lá ninguém o conheceria. Ricardo sentiu uma mistura de frustração e esperança. Pelo menos agora tinham uma direção. Mais alguma coisa que possa nos ajudar? Algum amigo que ele fez aqui? Alguém com quem conversava? O mecânico pensou mais um pouco. Tem o Júnior, meu outro funcionário. Eles almoçavam juntos às vezes. Deixa eu chamar ele. Minutos depois, um rapaz jovem de uns 20 e poucos anos apareceu limpando as mãos em um pano. Oi, meu nome é Júnior. O Rodrigues disse que vocês estão procurando o Gabriel. Ricardo assentiu. Sim, somos família dele. Estamos tentando encontrá-lo há muito tempo. Júnior sorriu. Cara legal, o Gabriel. A gente conversava bastante na hora do almoço. Ele era meio fechado, mas depois que pegava confiança, relaxava um pouco. Ele comentou algo sobre o passado dele, sobre onde morava antes. Marina perguntou ansiosa. Júnior hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia contar. Aliás, ele não entrou em detalhes, mas uma vez, depois de algumas cervejas, ele me contou que tinha fugido de uma situação ruim. Disse que alguém tinha tentado machucá-lo quando era mais novo e que ele fingiu a própria morte para escapar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ele disse quem era essa pessoa. Júnior balançou a cabeça. Não, ele cortou o assunto logo depois. Pareceu se arrepender de ter falado. Mas deu para perceber que era algo sério. Ele tinha medo, sabe? Medo real. Marina olhou para Ricardo, ambos compartilhando o mesmo pensamento não dito. Gabriel não havia morrido afogado. Ele havia fugido. E se havia fugido era porque estava em perigo. Mas perigo de quem? Ricardo agradeceu aos dois mecânicos e voltou para o carro com Marina. Antes de ligar o motor, ele ficou parado, segurando o volante com força. Alguém machucou meu filho. Alguém o assustou tanto que ele preferiu desaparecer e deixar todos pensarem que estava morto. Marina tocou gentilmente o braço dele. Senhor Ricardo, vamos descobrir a verdade. Vamos encontrá-lo. Ele assentiu determinado. Sim, e quando eu descobrir quem fez isso com ele, essa pessoa vai pagar. Durante o caminho de volta, Ricardo e Marina ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A revelação de que Gabriel havia fugido propositalmente mudava tudo. Não foi um acidente trágico, mas uma fuga desesperada. A pergunta que martelava na mente de Ricardo era: de quem Gabriel estava fugindo? Ao chegarem à mansão, Ricardo convidou Marina para entrar. Vamos precisar revisar tudo o que aconteceu naqueles últimos meses, antes do desaparecimento. Cada detalhe pode ser importante. Ele a conduziu até o escritório, um cômodo amplo com estantes repletas de livros e uma escrivaninha de mogno no centro. De uma gaveta trancada, retirou uma caixa de papelão empoeirada. Guardei tudo relacionado ao caso aqui, explicou ele, abrindo a caixa sobre a mesa. Dentro havia recortes de jornal, relatórios policiais, fotos, anotações. Marina observou tudo com atenção, enquanto Ricardo começava a organizar os documentos por data. Veja, aqui está o relatório inicial da polícia. Gabriel foi visto pela última vez às 16h30 na Praia do Sol. Estes são os depoimentos dos amigos que estavam com ele. Marina pegou os papéis e começou a ler. 3 adolescentes haviam dado depoimento: Rafael Santos, Marcos Vieira e Daniela Costa. Todos contaram versões similares. Gabriel estava quieto, distante. Não quis entrar na água com eles. Por volta das 17, pediu para ficar sozinho um pouco. Os amigos foram comprar lanches e, quando voltaram meia hora depois, encontraram apenas as roupas dele na areia. Algo me incomoda nesses depoimentos, disse Marina, franzindo a testa. Eles são idênticos demais, quase como se estivessem ensaiados. Ricardo pegou os papéis de volta e releu com atenção. Ela tinha razão. As frases eram diferentes, mas a estrutura e os detalhes eram suspeitosamente similares. Você acha que eles mentiram? Marina mordeu o lábio pensativa. Não sei. Mas adolescentes normalmente têm versões diferentes sobre o mesmo evento. Cada um percebe coisas distintas. Lembra de detalhes específicos. Aqui parece que eles combinaram o que iriam dizer. Ricardo sentiu uma raiva crescente. Como ele não havia percebido isso antes? Talvez a dor e o choque do momento tivessem turvado seu julgamento. Ele pegou o telefone e procurou na agenda. Rafael Santos ainda vive na cidade.
Hoje ele deve ter uns 25 anos. Vou tentar contatá-lo. Discou o número, mas caiu na caixa postal. Deixou uma mensagem pedindo que Rafael retornasse urgentemente sobre um assunto importante relacionado a Gabriel Almeida. Enquanto isso, Marina continuava examinando os documentos. Ela pegou uma foto de Gabriel tirada cerca de 2 meses antes do desaparecimento. Era uma foto da escola, e o garoto parecia magro demais, com olheiras e um sorriso forçado. Senhor Ricardo, Gabriel está diferente nesta foto. Parece assustado. Ricardo olhou a imagem e seu coração apertou. Como não tinha visto isso antes? O filho estava claramente sob algum tipo de estresse. Nessa época, ele já morava com Clarice e Luiz há cerca de 3 anos. Eu o via nos finais de semana, mas ele tinha ficado mais distante. Ele fez uma pausa, a culpa pesando sobre seus ombros. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Marina tocou gentilmente sua mão. O senhor não pode se culpar. Às vezes as crianças escondem muito bem o que estão sentindo, especialmente quando têm medo. Ricardo assentiu, mas a culpa permanecia. Ele voltou a revirar a caixa e encontrou algo que havia esquecido. Um caderno. Era um diário que Gabriel mantinha. Clarice me deu isso depois que ele desapareceu, explicou Ricardo, folheando as páginas. Li algumas vezes na época, mas estava procurando por pistas sobre o paradeiro dele. Nunca prestei muita atenção ao conteúdo emocional. Começou a ler em voz alta algumas passagens. 15 de março. Hoje o Luiz gritou comigo de novo porque deixei a luz do meu quarto acesa. Disse que eu estava desperdiçando o dinheiro dele. Minha mãe não disse nada. Ela nunca diz nada. Marina estremeceu. Isso não parece normal. É apenas sobre uma luz acesa. Ricardo continuou lendo, pulando para outras entradas. 22 de março. Ele disse que se eu não melhorasse minhas notas, me mandaria de volta para o orfanato. Disse que crianças ingratas como eu não merecem uma família. Tenho medo de voltar para lá, mas também tenho medo de ficar aqui. 3 de abril. Hoje ele rasgou meu desenho. Eu tinha trabalhado nele por semanas. Disse que era lixo, que eu era um inútil. Minha mãe chorou, mas não fez nada. Às vezes penso que ela também tem medo dele. Ricardo sentiu a raiva subir como lava fervente. Luiz, o padrasto. Tudo começava a fazer sentido. As mudanças no comportamento de Gabriel, o medo, o isolamento. Esse desgraçado estava abusando do meu filho, ele disse com a voz tremendo de fúria. Abuso psicológico, manipulação. E Clarice? Meu Deus, ela sabia e não fez nada? Marina balançou a cabeça com tristeza. Às vezes, as vítimas de relacionamentos abusivos ficam paralisadas, senhor. Sua ex-esposa pode ter estado sob o mesmo tipo de controle. Ricardo continuou lendo, e as entradas ficavam cada vez mais perturbadoras. 10 de maio, ele controla tudo agora. O que eu como, com quem falo, quanto tempo passo no chuveiro. Disse que precisa me ensinar disciplina, porque sou um menino de orfanato sem educação. Não posso mais ver meu pai nos finais de semana. Luiz convenceu minha mãe de que meu pai é uma má influência. Ricardo fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando. Ele havia permitido aquilo. Quando Gabriel começou a cancelar as visitas, Ricardo simplesmente aceitou, pensando que era típico de adolescentes preferirem ficar com amigos. Nunca imaginou que havia uma manipulação por trás. Tem mais, disse Marina, apontando para entradas próximas ao final do caderno. Ricardo continuou. 28 de maio. Hoje ele disse que se eu contasse para alguém sobre nossas conversas, ninguém acreditaria em mim. Disse que todos pensariam que sou um mentiroso maluco, que me mandariam de volta para o orfanato ou pior, para um hospital psiquiátrico. Estou começando a pensar em fugir. 5 de junho fiz um plano. Se as coisas piorarem, vou fingir que morri. Conheço um lugar na praia onde posso deixar minhas roupas e desaparecer. Tenho economizado dinheiro do lanche. Já tenho quase R$ 500 escondidos. Preciso apenas de coragem. O silêncio no escritório era opressor. Ricardo segurava o caderno com as mãos tremendo. Gabriel havia planejado tudo. Ele era apenas uma criança de 15 anos, tão assustada que preferiu desaparecer da própria vida a continuar naquela casa. Aquele monstro! Aquele maldito monstro! Ricardo murmurou entre dentes. Marina tinha lágrimas nos olhos. Senhor Ricardo, Gabriel era muito corajoso. Ele fez o que precisava fazer para sobreviver. E agora ele está vivo, em algum lugar tentando reconstruir sua vida.
Ricardo levantou-se bruscamente, caminhando de um lado para o outro. Mas por que ele nunca voltou? Luiz está morto há 4 anos. Gabriel poderia ter voltado. Talvez ele não saiba que Luiz morreu, sugeriu Marina. Ou talvez tenha medo de que ninguém acredite nele, que o julguem por ter fugido. Trauma assim não desaparece facilmente, senhor. Ele passou anos sob controle psicológico. Isso deixa marcas profundas. Ricardo sabia que ela estava certa, mas a frustração ainda o consumia. Ele pegou o telefone novamente e dessa vez ligou para o investigador particular que havia trabalhado no caso anos atrás, Renato Campos. O homem atendeu após alguns toques. Ricardo? Que surpresa! Como está? Renato, preciso reabrir o caso do meu filho. Tenho novas informações de que ele pode estar vivo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vivo? Ricardo, eu sei que é difícil aceitar, mas as evidências... Ele foi visto há 6 meses, interrompeu Ricardo. E eu encontrei provas de que ele fugiu intencionalmente, que estava sendo abusado pelo padrasto. Preciso da sua ajuda para encontrá-lo. Renato suspirou. Está bem. Vou até aí amanhã de manhã e podemos revisar tudo. Ricardo agradeceu e desligou. Voltou-se para Marina. Vamos encontrá-lo. Não importa quanto tempo leve. Vamos trazer Gabriel de volta para casa. Marina assentiu com determinação. Juntos, Sr. Ricardo. Vamos trazê-lo de volta juntos. Naquela tarde, enquanto Marina voltava para casa, Ricardo ficou sozinho no escritório, rodeado pelos documentos. Ele pegou uma foto emoldurada de Gabriel tirada pouco depois da adoção. O menino sorria genuinamente, abraçado a Ricardo e Clarice. Era uma família feliz, ou pelo menos ele pensava que fossem. Como tudo havia desmoronado tão rápido, ele lembrou-se do dia em que Clarice lhe pediu o divórcio. Ela disse que o amor havia acabado, que precisavam seguir caminhos diferentes. Ricardo aceitou sem lutar muito, pensando no bem-estar de Gabriel. Que ironia! Tentando fazer o melhor para o filho, acabou entregando-o a um monstro. Ricardo abriu o laptop e começou a pesquisar sobre abuso psicológico e suas consequências. Leu sobre manipulação, controle coercitivo e isolamento. Cada sintoma que lia correspondia ao que Gabriel havia escrito em seu diário. Ele também pesquisou sobre pessoas que desaparecem voluntariamente, que criam novas identidades. Descobriu que era mais comum do que imaginava. Pessoas fugindo de relacionamentos abusivos, de dívidas, de traumas. Algumas nunca voltavam. A ideia de que Gabriel pudesse ter decidido nunca retornar o aterrorizava. Mas ele tinha que tentar. Tinha que mostrar ao filho que agora estava seguro, que o lar estava esperando por ele. Às 11 da noite o telefone tocou. Era Rafael Santos retornando sua ligação. Senhor Ricardo? Desculpe ligar tão tarde. Recebi sua mensagem sobre o Gabriel. A voz do rapaz soava tensa, nervosa. Rafael, preciso conversar com você pessoalmente. É sobre o dia em que Gabriel desapareceu. Pode vir aqui amanhã. Houve uma longa pausa. Senhor Ricardo, eu não sei se posso ajudar. Foi há tanto tempo. Rafael, eu sei que vocês mentiram nos depoimentos, disse Ricardo diretamente. E eu preciso saber a verdade. Não vou culpar você. Só quero entender o que realmente aconteceu. Outro silêncio. Então Rafael falou a voz embargada. Está bem. Eu vou aí amanhã às 2 da tarde. Há muito tempo que eu queria contar a verdade. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do amanhecer. Não havia conseguido dormir direito, sua mente girando em torno das revelações do dia anterior. Preparou café forte e sentou-se no jardim observando o sol nascer lentamente sobre a cidade. Naquele mesmo jardim, anos atrás, ele e Gabriel costumavam jogar bola aos domingos. O menino era desajeitado no esporte, mas ria muito, e aqueles eram momentos preciosos. Às 8 horas, o investigador Renato Campos tocou a campainha. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar experiente. Ricardo o conduziu ao escritório e mostrou tudo. O depoimento de Marina, o diário de Gabriel, as inconsistências nos relatórios policiais. Renato examinou cada documento com atenção profissional. Você tem razão, disse Renato finalmente. Há muitas bandeiras vermelhas aqui que passaram despercebidas na época. O foco estava em encontrar um corpo, não em questionar a narrativa. E esse diário... Ele balançou a cabeça com tristeza. Isso é evidência clara de abuso psicológico severo. O que podemos fazer? Perguntou Ricardo ansiosamente.
Renato pegou um bloco e começou a fazer anotações. Primeiro, precisamos rastrear todos os lugares onde Gabriel pode ter ido. Você disse que o mecânico mencionou Santa Helena ou Santa Rita. Há várias cidades com esses nomes no estado. Vamos precisar verificar cada uma. Segundo, continuou Renato, precisamos entrevistar novamente as testemunhas daquele dia. Se Rafael confirmou que vai falar a verdade, podemos obter informações valiosas. Terceiro, vamos verificar se há registros de Gabriel usando outros nomes. Se ele quis desaparecer, provavelmente criou uma nova identidade. Ricardo concordou com tudo. Dinheiro não é problema. Contrate quem for necessário. Vá a todos os lugares que precisar. Só me traga meu filho de volta. Renato assentiu sério. Vou começar imediatamente. E Ricardo, prepare-se psicologicamente. Quando encontrarmos Gabriel, ele pode não ser o menino que você lembra. 10 anos vivendo escondido, sozinho com esse trauma. Isso muda uma pessoa. Depois que Renato saiu, Ricardo ligou para Marina e pediu que ela viesse à tarde para a conversa com Rafael. Ela concordou imediatamente. Enquanto isso, Ricardo decidiu fazer algo que vinha adiando: visitar o túmulo de Clarice. Pegou o carro e dirigiu até o cemitério no outro lado da cidade. O túmulo de Clarice era simples, com uma lápide de mármore branco. Flores frescas indicavam que alguém ainda a visitava regularmente. Ricardo ajoelhou-se diante da lápide, as palavras presas na garganta. Clarice, começou finalmente a voz rouca, eu descobri a verdade sobre Gabriel. Ele está vivo. Fugiu por causa do Luiz. As lágrimas começaram a cair. Por que você não me contou? Por que não pediu ajuda? Eu teria tirado vocês de lá imediatamente. Mas mesmo enquanto dizia isso, Ricardo sabia que não era tão simples. Clarice provavelmente estava tão presa na teia de manipulação de Luiz quanto Gabriel. O abuso psicológico é insidioso, fazendo as vítimas acreditarem que não há saída. Vou encontrá-lo, prometeu Ricardo à lápide silenciosa. Vou trazer nosso filho de volta e vou garantir que ele saiba que foi amado. Sempre foi amado. Ficou ali por mais 1 hora, permitindo-se finalmente processar todo o luto represado dos últimos anos. Não era só a dor da perda, mas também a culpa, a raiva, a impotência. Quando voltou para casa, Marina já estava esperando na porta. Havia trazido uma pasta com documentos. Senhor Ricardo, fiz algumas pesquisas ontem à noite. Consegui a lista de todas as cidades com nomes Santa Helena, Santa Rita e similares num raio de 500 quilômetros. São 17 possibilidades. Ricardo examinou a lista. Era um começo. Renato vai começar a verificar cada uma. Com sorte, em algumas semanas teremos uma pista concreta. Às 2h em ponto, a campainha tocou. Ricardo abriu a porta para encontrar um jovem nervoso, de aparência comum com cabelos castanhos e óculos. Rafael Santos estava visivelmente desconfortável. Senhor Ricardo, cumprimentou ele com a voz hesitante. Entre, Rafael. Esta é Marina, uma amiga que está me ajudando na investigação. Os 3 se sentaram na sala de estar. Rafael ficava mexendo nas mãos, evitando o contato visual. Ricardo decidiu ser direto. Rafael, eu sei que você e os outros mentiram sobre o que aconteceu naquele dia. Não estou aqui para te culpar ou te punir. Só quero saber a verdade. O rapaz respirou fundo, os olhos marejando. Senhor Ricardo, eu carrego essa culpa há 10 anos. Todas as noites eu penso naquele dia, no que deveríamos ter feito diferente. Conte-me tudo, disse Ricardo gentilmente, desde o começo. Rafael limpou os olhos e começou. Nós não fomos à praia por diversão. Gabriel nos pediu para ir. Ele disse que precisava de ajuda, que tinha um plano, mas precisava de testemunhas. Na época não entendemos completamente, mas ele parecia desesperado. Marina inclinou-se para a frente. Testemunhas para o quê? Para o desaparecimento dele, revelou Rafael. Gabriel nos contou que estava sendo maltratado em casa, que o padrasto o ameaçava constantemente. Disse que precisava fugir, mas que se simplesmente desaparecesse, o padrasto moveria céu e terra para encontrá-lo. Então ele bolou um plano para fingir que havia morrido afogado. Ricardo sentiu o coração apertar. Seu filho havia planejado tudo meticulosamente e até envolveu amigos para tornar a história crível. Continue, pediu ele. Rafael prosseguiu. Gabriel trouxe roupas extra numa mochila. Chegamos à praia por volta das 4 da tarde. Ele nos explicou o plano.
Ficaríamos todos juntos até certo momento. Então ele pediria para ficar sozinho. Nós deveríamos ir embora e voltar meia hora depois, descobrir as roupas dele na areia e chamar a polícia. Mas o que ele realmente fez? Se perguntou Marina. Ele se trocou atrás das pedras, vestiu outras roupas da mochila e saiu pela lateral da praia. Havia uma trilha que levava à rodovia. Ele tinha dinheiro economizado e ia pegar um ônibus para outra cidade. Rafael pausou, limpando as lágrimas. A última coisa que ele nos disse foi: digam que eu estava quieto e triste. Digam que entrei no mar sozinho. E obrigado por me ajudarem a ser livre. O silêncio na sala era pesado. Ricardo tentava processar tudo. Gabriel havia orquestrado a própria morte aos 15 anos, com a ajuda de amigos adolescentes. Era ao mesmo tempo impressionante e devastador. Por que vocês concordaram em fazer isso? Sai, perguntou Ricardo, tentando não soar acusatório. Rafael olhou diretamente para ele pela primeira vez. Porque Gabriel era nosso amigo e estava apavorado, Sr. Ricardo. Ele nos mostrou as marcas, os hematomas nos braços onde o padrasto apertava com força. Nos contou sobre as ameaças, sobre como estava perdendo peso porque, às vezes, o Luiz o impedia de comer como punição. Nós éramos jovens e assustados, mas sabíamos que precisávamos ajudá-lo. Marina limpou as próprias lágrimas. Vocês foram corajosos. Salvaram a vida dele. Rafael balançou a cabeça. Não me sinto corajoso. Me sinto culpado por ter mentido para a polícia, por ter causado tanta dor à família dele. Mas Gabriel nos fez prometer que nunca contaríamos a verdade, não importa o quê. Ele disse que se alguém descobrisse que estava vivo, o padrasto o encontraria e ele não sobreviveria. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, tentando controlar as emoções. Aquele maldito... Luiz destruiu minha família, destruiu meu filho. E Clarice? Sua voz falhou. Ela morreu sem saber que Gabriel estava vivo. Virou-se para Rafael. Ele deixou algum contato? Alguma forma de vocês saberem se ele estava bem? Não, respondeu Rafael. Foi um corte completo. Era a única forma de funcionar. Mas uns 3 anos depois, recebi uma carta anônima. Não tinha remetente, só um desenho de uma estrela e as palavras "estou bem, obrigado". Reconheci a caligrafia do Gabriel. Era a forma dele de nos dizer que tinha conseguido. Rafael tirou uma foto desbotada do bolso. Guardei a carta todos esses anos. Pensei que um dia poderia precisar dela. Ricardo pegou a carta com as mãos trêmulas. Era mesmo a caligrafia de Gabriel. A mesma do diário. A estrela desenhada era detalhada e bonita. Seu filho tinha talento artístico. Posso ficar com isso? Pediu ele. Rafael concordou. É seu, Sr. Ricardo. Sempre foi. E há mais uma coisa que eu deveria ter contado antes. Ele hesitou, claramente lutando com algo. Algumas semanas antes da fuga, Gabriel me disse algo que na época não dei muita importância, mas agora acho que deveria mencionar. Ele disse que o padrasto tinha conexões perigosas, que conhecia gente que poderia fazer pessoas desaparecerem de verdade. Gabriel tinha medo de que, se desobedecesse muito, Luiz pudesse realmente machucá-lo gravemente ou pior. Ricardo sentiu calafrios. Luiz não era apenas um abusador psicológico, mas potencialmente alguém com ligações criminosas. Ele precisaria investigar isso também. Rafael, você conhecia bem o Luiz? Alguma vez interagiu com ele? O rapaz balançou a cabeça. Poucas vezes. Ele sempre foi educado superficialmente, mas havia algo nele que me deixava desconfortável. E Gabriel raramente podia receber visitas em casa. Luiz sempre tinha uma desculpa. A casa estava bagunçada, eles tinham compromissos, Gabriel precisava estudar. Marina interveio. Isolamento, que é uma tática clássica de abusadores. Cortar as vítimas de suas redes de apoio. Ricardo concordou sombriamente. Ele estava começando a entender a extensão do que Gabriel havia sofrido, e a culpa pesava cada vez mais. Como pai, ele deveria ter protegido seu filho. Rafael, disse Ricardo finalmente. Obrigado por vir aqui e contar a verdade. Sei que não foi fácil, mas agora preciso te pedir mais uma coisa. Preciso que você me conte tudo o que lembra sobre o estado mental de Gabriel naqueles últimos meses. Cada conversa, cada comportamento estranho, qualquer coisa que possa me ajudar a entender por onde ele foi. Rafael passou a próxima hora relatando memórias. Gabriel tinha se tornado mais retraído na escola.
Suas notas haviam caído um pouco. Ele faltava muito, sempre com atestados médicos. Agora percebo que provavelmente era Luiz inventando doenças para mantê-lo em casa, comentou Rafael. Gabriel também havia começado a pesquisar muito sobre cidades pequenas no interior, sobre como trabalhar sem carteira assinada, sobre como viver com pouco dinheiro. Ele estava se preparando há meses, percebeu Ricardo. Isso não foi uma decisão impulsiva. Foi planejado cuidadosamente. Marina concordou, o que mostra inteligência e determinação. Gabriel queria viver, Sr. Ricardo. Ele lutou por isso. Quando Rafael finalmente saiu, já era noite. Ricardo e Marina ficaram sentados em silêncio por um longo momento. Amanhã começamos a procurar nas cidades da lista, disse Ricardo finalmente. Vamos dividir. Você pega as cidades ao norte, eu pego as ao sul. Renato vai coordenar investigadores para as outras. Alguém em algum lugar tem que ter visto Gabriel. Marina assentiu. Vamos encontrá-lo, Sr. Ricardo. E quando encontrarmos, vamos mostrar que ele tem um lar de verdade esperando por ele. Os dias seguintes foram uma sequência frenética de viagens, telefonemas e investigações. Ricardo e Marina dividiram a lista de cidades e começaram a percorrê-las uma por uma. Cada viagem trazia uma mistura de esperança e frustração. Em Santa Helena do Norte, conversaram com mecânicos, donos de oficinas, pequenos comerciantes. Ninguém reconheceu a foto de Gabriel. Em Santa Rita das Flores, a história se repetiu. Ricardo começava a sentir o peso do desânimo quando, na quinta cidade da lista, Santa Rita dos Montes, algo mudou. Era uma cidade pequena, encravada entre montanhas com pouco mais de 15.000 habitantes. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Chegaram numa tarde de quinta-feira, o sol já começando a se pôr atrás dos morros. Marina sugeriu que começassem pelos lugares onde um homem jovem precisaria trabalhar. Oficinas, lojas de construção, mercados. Na terceira oficina que visitaram, um lugar modesto chamado Oficina do Seu João, tiveram sorte. O dono, um senhor de uns 60 anos com mãos calejadas e sorriso gentil, olhou a foto de Gabriel por um longo momento. Esse rapaz me parece familiar, disse ele coçando a barba grisalha. Mas a foto é antiga. Ele deve estar bem diferente agora. Ricardo sentiu o coração disparar. Sim, a foto tem uns 10 anos. Ele teria 25 anos hoje. Por favor, tente se lembrar. É muito importante. Seu João chamou um dos funcionários, um rapaz de uns 20 anos. Tiago, vem cá. Esse homem aqui não te lembra alguém? O jovem olhou a foto e seus olhos se arregalaram. Parece o Lucas, o cara que trabalhou aqui ano passado por uns meses. Marina e Ricardo trocaram olhares emocionados. Lucas. Gabriel estava usando outro nome. Você sabe para onde ele foi quando saiu daqui? Perguntou Ricardo, tentando controlar a ansiedade na voz. Tiago pensou por um momento. Ele disse que ia para São Vicente trabalhar numa marcenaria. Um conhecido tinha oferecido um emprego melhor, mas não lembro o nome da marcenaria. São Vicente. A cidade onde ficava o orfanato, onde Gabriel e Marina haviam crescido. Ricardo sentiu um nó na garganta. Seu filho havia voltado às origens, ao único lugar que talvez representasse alguma forma de segurança antes de toda a tragédia. Ele comentou algo mais? Sobre sua vida, sobre o passado? Seu João interveio. Lucas era muito reservado, bom trabalhador, honesto, mas não falava muito sobre si mesmo. Morava numa pensão aqui perto, a pensão da Dona Maria. Pagava sempre em dia, nunca causou problemas. Ricardo anotou o endereço da pensão. Podemos ir lá agora? Seu João olhou o relógio. Claro, é ali a 3 quadras daqui. Dona Maria deve estar em casa a essa hora. A pensão da Dona Maria era uma casa antiga de 2 andares, pintada de amarelo desbotado. Uma senhora robusta de uns 70 anos, cabelos completamente brancos presos num coque, os recebeu na porta. Boa tarde. Em que posso ajudar? Ricardo mostrou a foto de Gabriel. Dona Maria, estamos procurando por esse rapaz. Nos disseram que ele morou aqui ano passado sob o nome de Lucas. A senhora pegou o óculos que pendia numa corrente no pescoço e examinou a foto cuidadosamente. Ah, sim, o Lucas. Rapaz tão educado, tão quieto. Morou aqui por uns 5 meses. Ela os convidou para entrar. A sala estava repleta de móveis antigos e fotos de família nas paredes. Dona Maria ofereceu café, que ambos aceitaram gratamente. Vocês são da família dele? E perguntou a senhora enquanto servia o café.
Ricardo hesitou sem saber quanto revelar. Sim, sou o pai dele. Perdemos contato há muitos anos. Estou tentando reencontrá-lo. Dona Maria assentiu compreensivamente. Percebi que ele tinha uma história difícil. Via nos olhos dele, sabe? Aquele tipo de tristeza que vem de longe. Marina inclinou-se para a frente. Ele comentou algo sobre o passado? Sobre por que estava viajando? A senhora pensou por um momento. Não muito! Mas uma vez, tarde da noite, eu não conseguia dormir e desci para fazer um chá. Encontrei o Lucas sentado na varanda, olhando as estrelas. Conversamos um pouco. Ele me contou que havia crescido num orfanato, que foi adotado, mas as coisas não deram certo, e que agora estava tentando reconstruir a vida. Ricardo sentiu as lágrimas ameaçando cair. Ele parecia feliz, ou pelo menos em paz. Dona Maria sorriu com tristeza. Ele parecia alguém que estava curando, sabe? Ainda com feridas, mas tentando. Desenhava muito. Às vezes eu o encontrava na varanda com um caderno, fazendo desenhos lindos. Paisagens, rostos, animais. Tinha muito talento. Ele deixou algo aqui? Algum pertence? Perguntou Marina esperançosa. A senhora levantou-se. Deixou, sim. Quando foi embora, esqueceu um caderno debaixo da cama. Guardei pensando que talvez voltasse um dia para buscá-lo. Esperem aqui. Ela subiu as escadas com dificuldade e alguns minutos depois retornou com um caderno de capa preta, gasto e cheio de anotações. Ricardo pegou o caderno com as mãos trêmulas, abriu a primeira página e imediatamente reconheceu a caligrafia do filho. Havia desenhos por toda parte. Montanhas, casas simples, rostos de pessoas. E entre os desenhos, pequenas anotações. 10 de janeiro. Hoje acordei sem medo pela primeira vez em anos. Talvez esteja começando a curar. Marina leu por cima do ombro dele, os olhos marejados. Ricardo continuou folheando. 3 de fevereiro. Sonhei com meu pai de verdade hoje. O pai que me adotou, que jogava bola comigo no jardim. Sinto falta dele. Será que ele ainda pensa em mim? Será que me perdoou por ter fugido? Ricardo não conseguiu mais segurar as lágrimas. Gabriel, murmurou. Eu nunca parei de pensar em você. Nem por um dia. Dona Maria, sensibilizada, tocou gentilmente o ombro dele. Vocês vão encontrá-lo. Tenho certeza. Um amor como esse não se perde. Marina perguntou. A senhora lembra exatamente quando ele foi embora? E se ele disse o endereço da marcenaria em São Vicente? Dona Maria foi até um armário e retirou um caderno velho onde anotava as entradas e saídas de hóspedes. Ele saiu em 15 de agosto do ano passado. Sobre o endereço da marcenaria não tenho certeza, mas lembro que ele mencionou que ficava perto da antiga igreja matriz de São Vicente. Ricardo agradeceu efusivamente, deixando seu cartão e pedindo que Dona Maria ligasse, caso Gabriel voltasse ou entrasse em contato. Na saída, ele segurou o caderno contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Naquele caderno estava a prova de que seu filho estava vivo, estava curando. E o que era mais importante, ainda se lembrava dele com afeto. No caminho de volta para o carro, Marina comentou. São Vicente é apenas a 3 horas daqui. Podemos ir agora ou esperar até amanhã cedo. Ricardo olhou o céu escurecendo. Vamos agora. Não posso esperar mais um segundo. Ligue para Renato e diga que temos uma pista concreta. Durante a viagem para São Vicente, Ricardo dirigia em silêncio enquanto Marina lia trechos do caderno de Gabriel em voz alta. Cada entrada era uma janela para a alma do filho que ele pensava ter perdido. Havia dor, sim, mas também esperança, determinação e um desejo genuíno de reconstruir a vida. 5 de março. Conheci um senhor na praça hoje que me ofereceu trabalho numa marcenaria. Disse que precisa de alguém com mãos habilidosas. Acho que vou aceitar. São Vicente é onde tudo começou para mim, no orfanato. Talvez seja onde posso recomeçar de verdade. 20 de abril. Às vezes penso em voltar, em procurar meu pai e contar tudo. Mas e se ele estiver decepcionado? E se ele achar que sou covarde por ter fugido, em vez de enfrentar? Não sei se consigo lidar com a rejeição. Ricardo sentia o coração partir. Eu nunca ficaria decepcionado com você, Gabriel. Nunca, disse em voz alta, mesmo sabendo que o filho não podia ouvi-lo. Marina tocou seu braço gentilmente. Ele vai saber disso quando o encontrarmos. Você vai poder dizer pessoalmente. Chegaram em São Vicente e já passava das 9 da noite. A cidade estava tranquila. Apenas alguns bares ainda abertos.
Encontraram um pequeno hotel no centro e decidiram começar as buscas na manhã seguinte. Ricardo mal conseguiu dormir, a ansiedade e a expectativa mantendo-o acordado. Ele revisou o caderno dezenas de vezes, memorizando cada palavra, cada desenho. Às 6 da manhã já estava de pé. Acordou Marina e juntos tomaram um café rápido antes de sair. A primeira parada foi a igreja matriz que Dona Maria havia mencionado. Era um prédio antigo e bonito, com torres brancas e um sino que ainda tocava. Ao redor da praça, havia várias lojas e oficinas. Começaram a perguntar em cada estabelecimento. Na terceira tentativa, numa pequena marcenaria chamada Madeira São José, tiveram sucesso. O dono, um homem forte de uns 50 anos com avental de couro, olhou a foto e assentiu. Conheço esse rapaz. Ele trabalhou aqui de agosto até dezembro do ano passado. Ótimo funcionário, muito caprichoso com a madeira. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele ainda está na cidade? Um marceneiro balançou a cabeça. Não, ele saiu em dezembro. Disse que tinha conseguido uma oportunidade melhor numa cidade maior. Mas não lembro qual cidade ele mencionou. A frustração voltou a apertar o peito de Ricardo. Marina, sempre mais calma, perguntou. Ele deixou alguma informação de contato? Um número de telefone, endereço? O homem foi até um arquivo antigo e procurou entre papéis. Tenho aqui uma ficha com os dados dele. Mas provavelmente são falsos, né? A gente sabia que ele estava meio fugindo de algo. Nunca perguntamos muito. Ele mostrou a ficha. Nome Lucas Silva. Telefone um número que, quando Ricardo ligou, estava desativado. Endereço anterior. Pensão da Dona Maria em Santa Rita dos Montes. Referências, nenhuma. Ele comentou algo sobre a vida dele. Para onde pretendia ir? Insistiu Ricardo. O marceneiro coçou a cabeça pensando. Olha, uma vez eu comentei sobre um amigo meu que tem uma galeria de arte em Belo Horizonte, que está sempre procurando artistas para expor. O Lucas ficou interessado. Disse que sempre quis trabalhar com arte. Anotou o endereço da galeria. Pode ser que tenha ido para lá. Era uma pista tênue, mas era algo. Ricardo anotou o nome da galeria. Espaço Arte Viva. Agradeceu ao marceneiro e voltou para o carro com Marina. Belo Horizonte é grande, comentou Marina. Vai ser difícil encontrá-lo lá. Ricardo assentiu, mas não estava disposto a desistir. Vamos checar a galeria primeiro. E Renato pode começar a investigar lá também. Antes de sair de São Vicente, porém, Ricardo sentiu que precisava visitar um lugar, o orfanato onde Gabriel havia crescido. Mesmo sabendo que o prédio estava abandonado, segundo o que Marina havia contado, ele precisava ver, precisava entender aquela parte da vida do filho que ele nunca conhecera. O antigo orfanato São João Batista ficava na periferia da cidade, um prédio grande e cinza cercado por um muro alto. Os portões estavam enferrujados e havia uma placa de propriedade condenada. Ricardo e Marina conseguiram entrar por uma abertura lateral no muro. O interior era desolador. Janelas quebradas, paredes descascadas, móveis abandonados cobertos de poeira. Marina caminhou pelos corredores com lágrimas nos olhos, lembrando-se da infância ali. Esse era o refeitório onde comíamos. Ela apontou para uma sala grande com mesas quebradas. E ali o dormitório das meninas. Ricardo seguiu-a até o dormitório dos meninos. Era um cômodo comprido, com fileiras de beliches enferrujados. Marina apontou para um canto. A cama do Gabriel era aquela ali, perto da janela. Ele gostava de olhar as estrelas antes de dormir. Ricardo caminhou até lá, imaginando seu filho criança, sozinho naquele lugar frio e impessoal. Na parede ao lado da cama ele notou algo. Desenhos feitos a lápis, quase apagados pelo tempo. Aproximou-se e conseguiu distinguir. Uma casa com jardim, um piano, duas figuras de mãos dadas. O mesmo desenho que Gabriel havia deixado no orfanato anos depois, quando voltou já adulto. Seu filho havia desenhado aquilo ainda criança, sonhando com uma família. Ricardo tocou o desenho com os dedos, as lágrimas finalmente caindo livremente. Eu sinto muito, Gabriel. Sinto muito por tudo que você passou, mas vou te encontrar. Vou trazer você para casa. A viagem para Belo Horizonte levou 4 horas. Durante todo o percurso, Ricardo e Marina discutiram estratégias. A cidade era enorme, com mais de 2 milhões de habitantes. Encontrar uma pessoa ali sem informações concretas
Seria como procurar uma agulha num palheiro. Mas eles tinham a galeria de arte como ponto de partida. E isso já era mais do que tinham antes. Chegaram à capital mineira no início da tarde. O Espaço Arte Viva ficava num bairro boêmio, cercado por cafés, livrarias e outros ateliês. Era uma galeria pequena, mas charmosa, com vitrines mostrando pinturas e esculturas contemporâneas. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos cacheados presos num lenço colorido, os recebeu com um sorriso. Boa tarde. Bem-vindos ao Espaço Arte Viva. Posso ajudá-los? Ricardo mostrou a foto de Gabriel. Estamos procurando por esse rapaz. Ele pode estar usando o nome Lucas Silva. Nos disseram que ele poderia ter vindo aqui procurando trabalho como artista. A mulher pegou a foto e estudou cuidadosamente. O rosto é um pouco diferente, mais velho, mas acho que sim. Tem um rapaz que vende retratos na Praça da Liberdade que se parece com ele. Vem aqui às vezes oferecendo suas obras. É muito talentoso. O coração de Ricardo quase saiu pela boca. Praça da Liberdade? Ele está lá agora? A mulher olhou o relógio. Geralmente ele fica lá das 3 às 7 da tarde. Se vocês forem agora, provavelmente o encontrarão. Ricardo e Marina mal conseguiram agradecer antes de saírem correndo. A Praça da Liberdade ficava a uns 20 minutos de carro. O trânsito estava pesado. Mas Ricardo dirigiu com a urgência de quem persegue um sonho há uma década. Estacionaram e caminharam rapidamente pela praça. Era um espaço amplo e arborizado, com fontes e bancos onde pessoas descansavam. Artistas de rua estavam espalhados por toda parte. Malabaristas, músicos, pintores. Ricardo e Marina começaram a procurar desesperadamente entre eles. E então Marina o viu primeiro. Ela parou bruscamente, agarrando o braço de Ricardo. Ali, sussurrou com a voz embargada. Ele, sob uma árvore frondosa, sentado num banquinho baixo com um cavalete à frente, estava um homem de barba curta, cabelos castanhos um pouco longos, pintando o retrato de uma menina pequena. A concentração em seu rosto, a forma delicada como segurava o pincel, tudo era familiar e ao mesmo tempo estranho. Ricardo ficou paralisado, as pernas se recusando a se mover. Era Gabriel, seu filho, vivo, a apenas alguns metros de distância. 10 anos de busca, dor, culpa e esperança culminavam naquele momento. Marina, percebendo a paralisia dele, tocou gentilmente suas costas. Vá, senhor Ricardo. Vá falar com ele. Com pernas trêmulas, Ricardo começou a caminhar. Cada passo parecia durar uma eternidade. O homem, Gabriel, terminava os últimos toques no retrato, sorrindo para a menina que posava. Pronto, pequena. O que você acha? A menina olhou o desenho e seus olhos brilharam. Tá lindo! Mamãe, olha! A mãe da menina, uma mulher jovem, aproximou-se e examinou o trabalho. Realmente está maravilhoso. Quanto é? R$ 30, respondeu Gabriel com voz suave. A mulher pagou e saiu com a filha, ambas felizes. Gabriel começou a organizar seus materiais quando percebeu alguém parado à sua frente. Levantou os olhos e ficou completamente imóvel. O pincel caiu de sua mão. Sua face empalideceu. Pai! A palavra saiu como um sussurro incrédulo, quase inaudível. Ricardo sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Gabriel, meu filho. Por um longo momento nenhum dos dois se moveu. Apenas ficaram olhando um para o outro, como se estivessem com medo de que qualquer movimento quebrasse o feitiço e fizesse a visão desaparecer. Foi Gabriel quem se moveu primeiro, levantando-se lentamente, os olhos ainda arregalados de choque. Como você me encontrou? Ai, perguntou ele, a voz tremendo. Eu pensei... Eu tinha certeza de que nunca... Ricardo deu um passo à frente. Eu nunca parei de procurar. Nem por um dia. E então Marina apareceu. Ele gesticulou para a empregada que estava a alguns metros atrás, também chorando. Gabriel olhou para Marina e seu rosto se transformou. Marina, não acredito. Você... Ela aproximou-se sorrindo através das lágrimas. Oi, Gabriel! Ou devo te chamar de Lucas agora? Um sorriso trêmulo apareceu no rosto dele. Marina, minha irmãzinha do orfanato. Eles se abraçaram fortemente, ambos soluçando. Quando... Finalmente se separaram. Gabriel olhou novamente para Ricardo e a expressão de alegria começou a se misturar com algo mais. Culpa, vergonha, medo. Pai, eu sinto muito. Por tudo. Por ter desaparecido. Por ter deixado vocês pensarem que eu estava morto.
Eu não sabia o que fazer. Eu estava com tanto medo e... Ricardo não aguentou mais. Fechou a distância entre eles e abraçou o filho com toda a força que tinha. Gabriel ficou rígido por um segundo, mas então se entregou ao abraço, finalmente permitindo-se chorar. Ali no meio da praça, pai e filho se reencontravam depois de uma década de separação forçada. Você não tem nada pelo que se desculpar, disse Ricardo com a voz embargada. Nada. Você fez o que precisava fazer para sobreviver. E eu sinto muito, Gabriel. Sinto muito por não ter percebido o que estava acontecendo, por não ter te protegido daquele homem. Gabriel puxou-se para trás, limpando as lágrimas. Você sabia? Sobre o Luiz? Ricardo assentiu. Encontramos seu diário e conversamos com Rafael. Ele nos contou a verdade sobre aquele dia na praia. Gabriel fechou os olhos, mais lágrimas escapando. Rafael, ele cumpriu a promessa. Por todos esses anos. Ele carregou muita culpa, disse Ricardo gentilmente. Mas ele te salvou, Gabriel. Todos eles te salvaram. As pessoas na praça começaram a notar a cena emocional e alguns paravam para observar. Marina sugeriu que fossem para um lugar mais privado. Gabriel concordou, ainda em estado de choque. Eles ajudaram a recolher seus materiais de pintura e caminharam até um café tranquilo próximo à praça. Sentados numa mesa no canto, os três ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas absorvendo a realidade do reencontro. Finalmente Gabriel falou. Eu não sei nem por onde começar. Há tanto que eu quero dizer, tanto que eu preciso explicar. Ricardo pegou sua mão. Temos todo o tempo do mundo agora. Pode começar de onde se sentir confortável. Gabriel respirou fundo. Depois que fugi da praia, peguei um ônibus para uma cidade pequena no interior. Tinha apenas R$ 500 e uma mochila de roupas. Arrumei trabalho numa fazenda, dormindo em um galpão. O dono não fez perguntas. Só precisava de braços para trabalhar. Fiquei lá por 2 anos. Deve ter sido difícil, comentou Marina. Gabriel deu um sorriso triste. Foi terrível. Eu tinha 17 anos quando saí de lá. Mas também foi necessário. Pela primeira vez em anos, eu conseguia dormir sem medo, sem me preocupar se ia acordar com gritos, com ameaças, com aquele olhar dele. Ricardo apertou sua mão com mais força. Ele te machucava fisicamente? Gabriel hesitou antes de responder. Não da forma que deixa marcas visíveis. Era mais psicológico. Ele sabia exatamente onde apertar para doer sem deixar hematomas óbvios. Sabia como usar palavras para destruir aos poucos. E as ameaças, pai? As ameaças eram constantes. Ele dizia que se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria. Que eu era apenas um órfão problemático, que deveria ser grato por ter sido adotado. As lágrimas de Ricardo caíam silenciosamente. E sua mãe? Clarice. Gabriel baixou os olhos. Mamãe estava sob o controle dele também. No começo, tentou me defender algumas vezes, mas ele sempre encontrava formas de puni-la depois. Com o tempo, ela desistiu. Vivia num estado constante de medo e apatia. Eu não a culpo. Ela era vítima tanto quanto eu. Ricardo respirou fundo. Gabriel, há algo que você precisa saber. Sua mãe... Clarice faleceu 3 anos após seu desaparecimento. Câncer. O rosto de Gabriel se desfez. Não. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Ela morreu pensando que eu tinha me afogado, que eu estava morto. Ricardo levantou-se e abraçou o filho por trás. Ela te amava, Gabriel, tanto. A dor da perda foi devastadora para ela, mas o amor nunca diminuiu. Marina também estava chorando. E o Luiz? Ela perguntou gentilmente após alguns minutos. Ele ainda é uma ameaça? Gabriel limpou as lágrimas e balançou a cabeça. Não sei. Eu não. Nunca tentei descobrir. Era mais seguro simplesmente desaparecer completamente e recomeçar. Ricardo decidiu que era hora de contar. Gabriel, Luiz Cardoso morreu há 4 anos. Infarto, você está seguro agora. Ele nunca mais pode te machucar. A expressão no rosto de Gabriel foi complexa. Alívio, tristeza, confusão. Ele está morto. Quando Ricardo confirmou, Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Todos esses anos, disse ele finalmente a voz rouca, todos esses anos eu vivi com medo de ser encontrado. Mudei de cidade 8 vezes. Sempre olhando por cima do ombro. Sempre pronto para fugir de novo. E ele já estava morto há anos. A amargura em sua voz era palpável.
Ricardo sentiu o peso da tragédia. Seu filho havia desperdiçado anos vivendo escondido de um fantasma. Mas agora você sabe, disse ele firmemente. Agora você pode voltar para casa. Pode reconstruir sua vida sem medo. Gabriel olhou para ele com olhos cansados. Casa? Pai, eu nem sei mais o que isso significa. Faz 10 anos que eu vivo como outra pessoa. Então vamos redescobrir juntos, respondeu Ricardo. Não estou dizendo que será fácil ou rápido. Mas estou aqui agora. E não vou a lugar nenhum, Marina concordou. E eu também estou aqui, Gabriel. Você nunca mais vai estar sozinho. Gabriel olhou para os dois, e pela primeira vez desde o reencontro, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Eu tinha esquecido como era ter uma família. Passaram as próximas horas no café conversando. Gabriel contou sobre os anos fugindo de cidade em cidade, os trabalhos braçais, as noites dormindo em pensões baratas. Contou sobre como descobriu seu talento para a pintura ao observar um artista de rua em uma de suas paradas, e como aquilo havia se tornado não apenas uma forma de sustento, mas também uma terapia. Quando estou pintando, explicou ele, consigo esquecer tudo mais. É apenas eu, o pincel e a tela. É o único momento em que me sinto verdadeiramente em paz. Ricardo prometeu que iriam montar um estúdio completo para ele na mansão. Você pode pintar o dia inteiro se quiser. Vender suas obras, fazer exposições. O que você quiser. Gabriel sorriu, mas havia hesitação em seus olhos. Pai, eu agradeço, mas não sei se consigo simplesmente voltar assim. É muita mudança de uma vez. Preciso de tempo para processar tudo isso. Ricardo entendeu. Que tal começarmos devagar? Você pode vir visitar primeiro, conhecer a casa, ver como se sente. Sem pressão. Marina sugeriu, e podemos fazer terapia juntos. Todos nós precisamos processar esses traumas. Gabriel concordou. Acho que terapia seria bom. Eu nunca falei com ninguém sobre tudo isso. Guardei tudo dentro por tanto tempo. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Não importava quanto tempo levasse, quanto esforço custasse, ele ajudaria seu filho a curar. E desta vez, ele não falharia. Quando finalmente se levantaram para sair do café, Gabriel hesitou antes de fazer uma pergunta que claramente o atormentava. Pai, você consegue me perdoar por ter desaparecido assim, por ter causado tanta dor? Ricardo pegou o rosto do filho entre as mãos e olhou diretamente em seus olhos. Gabriel, não há nada para perdoar. Você foi uma criança aterrorizada que fez o que precisava para sobreviver. Se alguém precisa de perdão aqui, sou eu. Por não ter visto, por não ter protegido você. Pai e filho se abraçaram novamente, e desta vez havia algo diferente no abraço. A promessa de um recomeço. A certeza de que, apesar de tudo, ainda eram uma família. Os primeiros dias após o reencontro foram uma mistura de alegria avassaladora e ajustes delicados. Gabriel aceitou o convite de Ricardo para passar alguns dias na mansão, mas manteve seu pequeno apartamento em Belo Horizonte como uma espécie de porto seguro. Preciso saber que tem um lugar para voltar se tudo ficar muito intenso, explicou ele, e Ricardo respeitou completamente. Marina preparou um dos quartos de hóspedes para Gabriel, tomando cuidado para que fosse acolhedor, mas não opressivo. Cortinas leves, cores suaves, uma escrivaninha perto da janela onde ele poderia desenhar. Quando Gabriel viu o quarto pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. É perfeito, sussurrou. Obrigado. Nos primeiros dias, pai e filho caminhavam em volta um do outro com cuidado, como se estivessem aprendendo uma nova dança. Ricardo tinha tanto que queria dizer, tantas perguntas, mas forçava-se a ir devagar. Gabriel, por sua vez, estava claramente processando uma década de emoções reprimidas. Havia momentos em que ficava quieto por horas, apenas desenhando na varanda. Marina se tornou uma ponte essencial entre os dois. Tendo vivido com ambos, ela entendia os dois de formas únicas, preparava as refeições favoritas de Gabriel, criava oportunidades naturais para pai e filho conversarem e sabia quando dar espaço. Uma semana após o reencontro, durante o jantar, Gabriel finalmente perguntou sobre a mansão onde crescera com Clarice. E Luiz, foi vendida? Ricardo balançou a cabeça. Não, está em meu nome agora. Nunca soube o que fazer com ela. Gabriel ficou em silêncio. Acha que eu poderia vê-la? Ricardo ficou surpreso. Tem certeza? Pode ser doloroso. Gabriel assentiu.
Preciso enfrentar aquilo. Caso contrário, vai continuar me assombrando. 2 dias depois, os 3 fizeram a viagem até a antiga casa. O jardim estava tomado pelo mato, a pintura descascada. Tinha um ar de abandono e tristeza. Quando Gabriel cruzou a soleira, seu corpo inteiro se tensionou. Podemos voltar se você quiser, ofereceu Ricardo. Mas Gabriel balançou a cabeça. Não, preciso fazer isso. O piano onde Clarice tocava estava no canto, as teclas amareladas. Gabriel tocou suavemente, e uma nota desafinada ecoou pela casa vazia. Mamãe tocava Chopin aqui, disse ele com voz distante. Era o único momento em que a via verdadeiramente feliz. Subiram as escadas e Gabriel parou diante de seu antigo quarto. Respirou fundo antes de abrir. O quarto estava exatamente como ele havia deixado 10 anos atrás. Gabriel caminhou até a escrivaninha e abriu uma gaveta retirando desenhos antigos. Eu desenhava o que queria que minha vida fosse, explicou ele. Nunca o que ela realmente era. Então foi até o armário e se ajoelhou, removendo uma tábua solta no fundo. De lá retirou uma pequena caixa de metal. Dentro havia fotos dele com Ricardo quando era pequeno jogando bola no jardim. E um bilhete escrito com caligrafia infantil. Quando eu crescer vou ser feliz, prometo. Gabriel, 12 anos. Ricardo pegou o bilhete com as mãos trêmulas. Você manteve essa promessa, disse ele firmemente. Você sobreviveu. Você construiu uma vida. Gabriel olhou para ele com olhos brilhantes. Acha mesmo? Tenho certeza. Desceram de volta e Gabriel pediu para ver o escritório de Luiz. Ficou parado na porta, como se houvesse uma barreira invisível. Era aqui que ele me chamava para as conversas, disse Gabriel. Fechava a porta e passava horas me dizendo como eu era ingrato, como não merecia nada. Dizia que conhecia pessoas que poderiam me fazer desaparecer de verdade. Ricardo sentiu raiva intensa. Aquele monstro... Mas ele não está mais aqui, me interrompeu Gabriel, virando-se para olhar o pai. E eu estou. Eu venci, pai. Eu sobrevivi a ele. Havia força nova em sua voz. Ele tentou me quebrar, mas eu ainda estou aqui. Antes de sair da casa, Gabriel voltou sozinho por um momento. Quando retornou, havia algo diferente em sua postura. Mais leve, mais ereto. Estou pronto para fechar esse capítulo de verdade. Na semana seguinte, Ricardo contratou terapeutas especializados em trauma. As sessões eram difíceis, mas gradualmente Gabriel começou a processar tudo que havia vivido. Ricardo também fez terapia, trabalhando através de sua própria culpa. Marina insistiu em fazer terapia também. Os 3 se tornaram uma unidade de cura mútua. Um mês após o reencontro, Gabriel fez um anúncio. Decidi que quero fazer algo com minha arte. Quero criar uma série de pinturas sobre crianças em orfanatos, sobre adoção, sobre encontrar família. E quero doar os lucros para melhorar as condições dos orfanatos. Marina teve uma ideia. E se fizéssemos uma exposição privada aqui na mansão? Gabriel concordou. Isso parece perfeito. Nas semanas seguintes, Gabriel trabalhou incansavelmente. Ricardo transformou um dos quartos em estúdio completo. As pinturas eram poderosas. Crianças olhando através de janelas, mãos pequenas alcançando mãos maiores, rostos jovens com olhos antigos demais. Uma tarde, Gabriel mostrou uma pintura específica a Ricardo. Era um retrato de 2 homens, um mais velho, um mais jovem, separados por uma distância física na tela, mas conectados por fios invisíveis de luz. Somos nós, explicou Gabriel. Separados por anos e trauma, mas ainda conectados. Sempre conectados. A exposição foi marcada para 2 meses após o reencontro. Marina cuidou de todos os detalhes. Entre os convidados estavam Renato, Rafael Santos e os outros amigos que haviam ajudado Gabriel e Dona Maria. Na noite da exposição, Gabriel estava visivelmente nervoso. Era a primeira vez que exporia não apenas sua arte, mas indiretamente sua história. Quando todos haviam chegado, Ricardo pediu atenção. Há 10 anos eu perdi meu filho. Ou pelo menos eu pensava que tinha perdido. O que aprendi é que o amor verdadeiro não desiste, não importa quanto tempo passe. Ele olhou para Gabriel. Meu filho estava sobrevivendo, lutando, reconstruindo-se. Estas pinturas são testemunhos de resiliência, de esperança. Gabriel, eu não poderia estar mais orgulhoso de você. Gabriel também falou. Estas pinturas são sobre crianças perdidas e famílias encontradas. São sobre trauma e cura.
e são sobre esperança. A crença de que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre vem. Eu sou prova viva de que é possível reconstruir, é possível curar, é possível voltar para casa. A noite foi um sucesso. Várias pinturas foram vendidas, e o dinheiro foi destinado para reformas no antigo orfanato São João Batista. Gabriel insistiu que Marina fosse a coordenadora do projeto. Nas semanas seguintes, Gabriel começou a passar mais tempo na mansão. Não foi uma decisão consciente, apenas aconteceu naturalmente. Uma noite, 3 meses após o reencontro, Gabriel e Ricardo estavam na varanda observando as estrelas. Pai, disse Gabriel, eu quero oficialmente usar meu nome de novo. Gabriel Almeida. Estou pronto para ser eu mesmo outra vez. Ricardo abraçou o filho, seu coração transbordando. Bem-vindo de volta, Gabriel. Bem-vindo ao lar. Nos meses seguintes, a vida ganhou uma rotina confortável. Gabriel continuou sua arte. Ele e Marina visitavam o orfanato reformado, trabalhando com as crianças. Ricardo reduziu seu trabalho para passar mais tempo com o filho. 1 ano após o reencontro, no aniversário de Gabriel, Ricardo apresentou um presente. Uma pintura emoldurada. Era uma recriação daquela foto antiga de Gabriel criança com Ricardo e Clarice. Mas desta vez, o artista havia adicionado Gabriel adulto e Marina todos juntos, uma família expandida e curada. Gabriel ficou sem palavras. É perfeita. É nós, passado, presente e futuro. Ricardo sorriu. Porque não importa o que aconteceu, nós sempre fomos e sempre seremos uma família. Naquela noite, Gabriel ficou sozinho, olhando o retrato antigo que havia iniciado tudo. Conseguimos, sussurrou para o menino na pintura. Você conseguiu sobreviver. E agora estamos em casa. Marina o encontrou ali. Não consegue dormir? Gabriel sorriu. Na verdade, estava pensando como durmo melhor agora. Sem pesadelos, sem medo, apenas paz. Ricardo observava da porta, seu coração transbordando de gratidão. Sua família havia sido despedaçada, mas agora haviam encontrado o caminho de volta. Não eram mais a família que foram. Eram algo novo, mais forte. E ali naquela mansão que um dia havia sido apenas uma casa vazia, agora vivia uma família, não perfeita, mas real. Uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro não desiste, que a cura é possível. E que às vezes as histórias realmente têm finais felizes, porque no final foi algo simples e poderoso. Foi uma empregada que olhou para um retrato e se lembrou. Foi um pai que se recusou a parar de procurar. Foi um filho que encontrou coragem para sobreviver. E foi o amor que atravessou uma década de escuridão para finalmente trazer a luz de volta.